Está na altura então de levarmos até si a transmissão da Eucaristia da antiga matriz de Famalicão, presidida pelo arcipreste Padre Francisco Carreira, que terá os comentários do António Batista e a técnica do José Araújo. Olá, bom dia. Muito bom dia para todos os ouvintes da Rádio Cidade Hoje, que hoje nos estão a ouvir a partir dos 94 FM e também no Facebook da Rádio Cidade Hoje. Estamos no último domingo da Quaresma, também conhecido como Domingo de Ramos. Vamos entrar na Semana Maior, aquela que nos conduz à Páscoa da Ressurreição e que dá o verdadeiro sentido à nossa fé. Esta não é uma Páscoa que estamos à espera, mas pode ser a Páscoa que nos marcará para o futuro e que, se for bem vivida e meditada, poderá mudar a nossa vida futura, alertando muitas consciências de que o bem comum, a saúde e a paz valem tudo o que se possa imaginar. Atendendo às circunstâncias, a Igreja Matriz Antiga de Famalicão vai ser testemunha de celebrações invulgares e que ficarão para sempre gravadas na sua história. Atendendo a que as portas estão fechadas e o povo de Deus não está presente fisicamente. Mas o facto de não estarem aqui não significa que não estejam à margem das celebrações, antes pelo contrário, pois através da Cidade Hoje, na página do Facebook ou em 94 FM, todos estamos em comunhão espiritual. Para isso, foram mobilizados todos os meios técnicos e humanos para que, também com os meios humanos essenciais para levar até vós esta transmissão, dentro das condicionantes que a situação recomenda. Entraste triunfante, com palmeiras o povo aclamava, com palmeiras o povo aclamava. Hosana, 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 ao Filho de Davi. Hosana, 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 ao Filho de Davi. E ao seu encontro vieram as crianças, e alegres cantavam Hosana, e alegres cantavam Hosana. Hosana, 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 ao Filho de Davi. Hosana, 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 ao Filho de Davi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o Senhor que se aproxima do seu povo, dos que nestes dias sentem o seu coração atribulado, ansioso e desesperado. É desta forma que damos início à Semana Santa, marcados por esta pandemia que a todos nos deixa isolados uns dos outros, mas não separados da comunhão uns com os outros.
Acolham desde já o abraço de Cristo que caminha conosco nas dores e desesperos, nas alegrias e nas esperanças. A sua cruz é o sinal da esperança que não desilude. A liturgia de hoje, Domingo de Ramos, abre as portas das celebrações pascais. Hoje encontramos-nos entre a multidão que acorre festiva à entrada de Jesus em Jerusalém, na Cidade Santa. Irmãos, acolham todos esta saudação amiga e fraterna de nós, aqui sacerdotes, convosco. De facto, a distância pode ser imensa, mas a comunhão é profunda, é intensa. Preparemos então para bem celebrar este grande mistério. E comecemos com humildade, reconhecendo que todos somos pecadores. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor continua a falar-nos. Fala-nos hoje. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A nossa fé alimenta-se na palavra. Queremos abrir-lhe a inteligência e o coração. Leitura do livro de Isaías. O Senhor Deus deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e escupiam. Mas o Senhor Deus veio ao meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como uma pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor.
Todos os que me veem e escarnecem de mim, distendem os lábios e maneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve se é seu amigo. Meu Deus, porque me abandonastes? Porque me abandonastes? Matilha de cães me rodearam e cercou-me um bando de malfeitores. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, e pude contar todos os meus ossos. Meu Deus, porque me abandonastes? Porque me abandonastes? Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, porque me abandonastes? Porque me abandonastes? Então hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, filhos de Jacó, reverenciai-o vós todos, filhos de Israel. Meu Deus, porque me abandonastes? Porque me abandonastes? Na segunda leitura, São Paulo, neste belo texto da carta aos Filipenses, resume o mistério da nossa redenção pela humilhação e obediência a Jesus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais,
obedeceram até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Jesus Cristo, palavra do Pai. 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 Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Louvor a vós, Jesus Cristo, palavra do Pai. Louvor a vós, Jesus Cristo, palavra do Pai. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi levado à presença do governador Pilatos, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas, ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura, havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou dizer-lhe: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiam a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois
quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: E que hei de fazer de Jesus, chamado Cristo? Responderam todos. Seja crucificado. Pilatos insistiu, Que mal fez ele? mas eles gritavam cada vez mais. Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Eu estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás, e depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça, e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois cuspiam-lhe no pranto, e pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiam entre si as suas vestes, tirando à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus. Ele que o livra agora, se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores, crucificados com ele, o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus chamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Um deles correu para tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos, e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro,
depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós. Caríssimos irmãos e irmãs, novamente vos saúdo nestes dias de pandemia. Hoje celebramos Domingo de Ramos desta forma, que até parece de facto isolada, mas na verdade sentimos ainda mais em comunhão uns com os outros. E quem diria que o tema proposto para a Quaresma deste ano não teria toda a lógica e todo o sentido no tempo que estamos a viver? Quem diria que este, de facto, não é o tempo do coração? Desde que esta pandemia começou, andamos todos como que com o coração nas mãos. Andamos com o nosso coração bastante apertado, pela ansiedade, pelo medo, pelo receio, pelo desconhecido. Apertou-nos o coração as inúmeras mortes na China, na Itália e agora na Espanha. E também no nosso Portugal. Apertou-se-nos o coração quando vimos os lares a serem fechados, pois os seus idosos correm o risco de contraírem a doença. Apertou-nos o coração por ver nos profissionais de saúde a arriscarem a sua própria vida por causa da nossa vida. Apertou-nos o coração quando um idoso diz que dispensa o seu ventilador para o dar a um pai. Apertou-nos também o coração e aperta-nos ainda hoje quando percebemos e ouvimos alguns oportunismos acerca desta crise. Como pode ser possível isso? Mas apertou-nos ainda mais o coração aquela grande oração do Papa Francisco, que não obstante a sua idade, as suas dores, as suas dificuldades, como que fez a mesma pergunta que os discípulos naquela atormentada tempestade a fizeram a Jesus. Senhor, então não te importas que pereçamos? Como foi impactante aquela praça vazia. Mas acredito, certamente nesse dia nunca esteve tão cheia de nós. Estávamos todos lá, estava lá toda a humanidade, os que acreditam e mesmo os que não acreditam. Estávamos lá todos a ser confiados a este mesmo Jesus que guia e está presente nas nossas vidas. Por isso este tempo da Quaresma, tempo do coração, voltou a centrar-nos naquilo que é essencial. E para nós o que é essencial é esta vida. E que a vida tem todo o valor, muito para além de tudo o resto. E como sabemos, isto tem-se comprovado. No fundo, este tempo e aquilo que estamos a viver vem recordar-nos mais uma vez da importância de cuidar dos outros. Ora, cuidar dos outros foi isso que Deus fez, que Deus faz. Por isso deixo aqui um desafio a partir deste grande dia do Domingo de Ramos. Deus, de facto, cuida de nós. De tal maneira que quer cuidar de nós que se fez próximo pela sua encarnação. Ele é o Deus conosco, é o Deus para nós. Ao entrar na nossa história, assumiu a nossa condição humana, como ouvimos na segunda leitura. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Sobretudo, assumiu e sofreu conosco as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas tristezas, os mesmos desesperos, as mesmas fragilidades. Deus fez tudo por nós e para nós. Deus faz-se ainda hoje próximo de nós, vizinho, irmão, sofre conosco.
Deus faz-se um de nós. Por isso, talvez esteja na altura de nós fazermos-nos próximos de Deus, de nos inteirarmos das suas dores, de nos inteirarmos do seu sofrimento. Diria mesmo, é a altura de nós nos aproximarmos de Deus para o consolarmos. Não se trata aqui de uma ideia ou de um rito pietista, como que viéssemos para cá, junto da cruz, e tivéssemos muita pena de Nosso Senhor Jesus Cristo porque sofreu muito. Pelo contrário, não é isso que Deus faz connosco. Deus não tem pena de nós. E Deus também não quer a nossa pena. Fazer-se próximo de Deus significa fazer o que Ele próprio fez connosco. Agir como Ele agiu em relação a cada um de nós. Deus aproximou-se dos sofredores, de quantos pedem vida, de quantos pedem saúde, de quantos pedem emprego, conforto, de quantos pedem a paz. Por isso, talvez o nosso melhor lugar durante esta Semana Santa que estamos agora a iniciar seja mesmo junto à cruz. É aqui que melhor se respira. Não apenas para sentir que Deus nos abraça, porque de facto nos abraça, mas sobretudo para nós próprios nos darmos um abraço a Deus e dizer-lhe: conta comigo, conta conosco. Aqui estou para dar a minha vida pela vida do outro. Aqui estou eu para cuidar da vida do outro. Aqui estou eu para dar o meu coração centrado naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental. E mesmo, ainda que estejamos todos isolados nas nossas casas, esta proximidade com Deus é possível. Aqui estamos, Senhor, próximos de Ti. Portanto, próximos do sofrimento de quantos pedem a vida, de quantos pedem a saúde, de quantos pedem o pão, de quantos pedem o conforto, a paz. Senhor, quero fazer-me próximo de Ti. Quero me fazer próximo dos outros. Não me deixes falhar nesta minha proposta, neste meu compromisso. E acabamos de escutar a Eucaristia, a homilia preferida pelo Padre Francisco Carreira, pároco da comunidade de Santo Adrião, e também a cipreste de Vila Nova de Famalicão. A cidade hoje continua a levar até vós a transmissão da Eucaristia deste Domingo de Ramos, também Dia da Juventude, nas circunstâncias em que todos conhecemos. Mas com esta nossa atuação, todos estamos ligados a Cristo Jesus. E a liturgia deste domingo da Quaresma convida-nos a contemplar o Deus de amor que desceu ao nosso encontro. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, e encarnou o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padecer foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Renovado vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou aos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa-se o batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e o vida que há de vir. Amém.
Caríssimos irmãos e irmãs, com os olhos voltados para aquele que por nós foi crucificado, apresentemos a Deus todos os males que afligem a humanidade e digamos cantando: Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Senhor Jesus, nossa esperança, nós te apresentamos todos que padecem da fome, da carestia, do egoísmo, das doenças e das epidemias. Oremos. Kyrie, Kyrie, eleison. Senhor Jesus, nossa esperança, nós te apresentamos todos que padecem do medo do irmão, da loucura devastadora, dos interesses desapiedosos, da violência, dos enganos, da má informação e da manipulação das consciências. Oremos. Kyrie, Kyrie, eleison. Senhor Jesus, nossa esperança, nós te apresentamos a Igreja que atravessa o deserto, a humanidade aterrada pelo medo e pela angústia, os doentes e os moribundos oprimidos pela solidão, os médicos e os agentes de saúde esgotados pelo cansaço, os políticos e os administradores que carregam o peso das escolhas. Oremos. Kyrie, Kyrie, eleison. Senhor Jesus, nossa esperança, concede o teu Espírito nesta hora de provação e perturbação, na tentação e na fragilidade, no combate contra o mal e o pecado, na procura do verdadeiro bem e da verdadeira alegria, na decisão de permanecer nele e na sua amizade. Oremos. Kyrie, Kyrie, eleison. Senhor Jesus, nossa esperança, abre o coração de todos à esperança. Se o pecado nos oprime, se o ódio nos fecha o coração, se a dor nos visita, se a indiferença nos angustia e se a morte nos aniquila, oremos. Kyrie, Kyrie, eleison. Senhor Jesus Cristo, concedei a todas as pessoas que sofrem a graça de se unirem à vossa paixão e de colocarem a sua esperança na vossa ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Terminada a liturgia eucarística, a liturgia da palavra, entramos agora na liturgia eucarística, naquela em que Jesus Cristo se apresenta na sua mesa para alimentar todos os homens. Amai como eu vos amai. A palavra de Jesus ao impor a nova lei tem o peso de uma cruz, tem o peso de uma cruz. O exemplo do Senhor vai além da sua voz, anunciou o amor e deu a vida por nós. Amai como eu
a palavra de Jesus ao impor a nova lei tem o peso de uma cruz, tem o peso de uma cruz. Oremos. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeito na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Dom Jorge, com o seu bispo auxiliar Dom Nuno, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo especial, todos os falecidos das nossas comunidades paroquiais, todos aqueles que partiram por causa desta pandemia e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiéis a Jesus e unidos uns aos outros, rezemos com Ele. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E queremos, nesta hora de sofrimento e de dor, dar um abraço da paz a todos aqueles que nos estão a seguir, especialmente àqueles que estão a tratar os doentes e aos familiares dos doentes. Para eles, um abraço ainda mais forte. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz.
felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Jesus morreu por nós, mas ficou presente e está sempre conosco na hóstia consagrada. Deu a vida por nós e dá-nos também, e dá-se também a nós como alimento nesta Eucaristia. Nesta hora em que os cristãos não podem presencialmente comungar, mas podem estar presentes espiritualmente nesta consagração. Comungamos todos do mesmo corpo e do mesmo sangue, de forma não física, mas de forma espiritual. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Vivo animado pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou à morte por mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Toda a minha glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. E a cidade hoje continua a levar até vós, nas duas plataformas, rádio e multimédia, a transmissão desta Eucaristia do Domingo de Ramos, presidida pelo Padre Francisco Carreira, pároco de Santo Adrião e Arcipreste de Vila Nova Famalicão, e com ele estiveram também os diáconos Pedro Sousa, o Padre Nuno Vilas Boas, o Padre José Pedro, Padre António Loureiro e Padre Nuno Castro, que cantou acompanhado ao órgão por Ricardo Gonçalves. Lembramos todos os nossos ouvintes que a cidade hoje irá transmitir todas as celebrações deste tríodo pascal. Assim, na próxima quinta-feira, teremos aqui às 18 horas a Eucaristia da Instituição da Eucaristia. Na sexta-feira, dia 10, às 10h30, teremos a oração de laudes. Às 15 horas, temos a celebração da Paixão de Cristo. No sábado, às 21 horas, a Vigília Pascal. E no domingo, a Eucaristia de Páscoa, às 10h30, aqui na Matriz Antiga. Jesus
fez-se dom. Veio até nós para nos libertar. Libertou-nos de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão. Na cruz revelou-se o amor de Deus, esse amor que nada guarda para si, mas que se faz o dom total.
Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazemos também chegar, pela sua ressurreição, às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E assim, irmãos, iniciamos esta Semana Santa desta forma. É de facto a porta para toda esta vivência do mistério da morte, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Iremos continuar a celebrar durante toda a semana, nós os sacerdotes nas nossas casas, mas reunir-nos-emos novamente na quinta-feira, às 18 horas, para celebrarmos a ceia do Senhor. Depois, no sábado, na sexta-feira, às 10h30, faremos aqui a nossa oração de laudes. E às 15 horas, reunir-nos-emos novamente para celebrar a paixão de Jesus. E depois, no próximo sábado, vigília pascal, celebrá-la-emos também aqui às 21 horas e no domingo de Páscoa às 10h30. É a nossa forma de estarmos ligados em comunhão uns com os outros. Por isso, neste primeiro dia também gostaria de agradecer a esta equipa da cidade, do Jornal Cidade Hoje e da Rádio Cidade Hoje, pela sua colaboração, pelo seu contributo nesta nossa comunicação para chegarmos a todos. A todos vós também, nosso muito obrigado pela vossa partilha, pelo vosso esforço e por também estares aqui connosco para que a Eucaristia chegue a todos. E nós, sacerdotes, a todos queremos desejar-vos um dia santo, um domingo de Ramos cheio das vossas famílias. E a proposta está por aí toda lançada. Coloquemos uma cruz à nossa porta. Pode ser dentro de casa, ou no jardim, ou na varanda, ou nas portas. Mas façamos uma cruz. E este tal sinal de estarmos perto da cruz, da certeza que aí respiramos melhor. É a nossa forma de nos aproximarmos de Deus, de lhe darmos o nosso abraço. E no domingo de Páscoa, que esta mesma cruz esteja florida, cheia da força e da alegria da Páscoa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Senhor me apontará o caminho da vida, a seu lado viverei, a seu lado viverei na plenitude da alegria. O Senhor me apontará o caminho da vida, a seu lado viverei, a seu lado viverei na plenitude da alegria. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Vós sois o meu Deus, sois o meu único Pai. Para os santos da terra, admiráveis em seu poder, vai todo o meu afeto. O Senhor me apontará o caminho da vida, a seu lado viverei, a seu lado viverei na plenitude da alegria. E assim terminamos a transmissão desta Eucaristia para todos os nossos ouvintes e aqueles que também nos acompanharam no Facebook. Convosco esteve o Hugo Moreira, o José Araújo,
a Marta Marques e também a Susan Mónica em estúdio. Foi por eles que levamos até vós esta transmissão. Vamos viver esta Semana Santa com os olhos de Jesus Cristo crucificado e colaboraremos com Ele mais ativamente na salvação de todos os que nos rodeiam. Voltamos a estar convosco na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas. Até lá, a continuação de um Santo Domingo para todos aqueles que nos escutam.